Neste ato, representando o presidente da OAB, Leonardo Abilino Duarte, o doutor Daniel Castro Gomes da Costa. Convidamos o Procurador da República, membro do Ministério Público Federal, Dr. Rafael Otávio Bueno Santos. O juiz federal, Dr. Ricardo Damasceno de Almeida. Delegado de Polícia Federal, Dr. Chang Fan. Defensor Público, Dr. Clarence Williams do Chile. O advogado, Dr. Hassan Raj. Convidamos todos a ficarem de pé para a execução do hino nacional.
Passamos a palavra para o presidente da mesa para dar início aos trabalhos. Boa noite a todos. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar a todos os membros, componentes dessa mesa, referente ao ciclo de palestras Carreiras Jurídicas, em especial o Dr. Rafael, que é membro do Ministério Público Federal, também o Dr. Ricardo Damasceno, juiz federal, delegado de polícia Chang, que se encontra, defensor público Clarence, também o Hassan, inclusive colega de instituição, e na pessoa deles, cumprimentar também os representantes da OAB, que é cristão, desde já agradecendo a todos pela participação. Eu cumprimento também os alunos, tanto os da UFGD, os meus alunos, os alunos da UEMS, da Cristão, também os meus colegas professores, que se fazem presentes, os quais autoridades não nominadas também as cumprimento. E eu não poderia deixar de iniciar esses trabalhos agradecendo em especial a iniciativa dos centros acadêmicos, tanto da UFGD quanto da Universidade Estadual. E cumprimentar em especial e agradecer em especial a pessoa do Robson, que esteve articulando todo esse evento em conjunto, não só com a FADI, mas em conjunto também com a OAB. Quero cumprimentar e agradecer também a direção e a coordenação da FADI pelo incondicional apoio a esse evento e, em especial, agradecer ao FGD, instituição a qual eu integro, e orgulho de integrar, inclusive pelo fato de que ontem recebeu aí o selo OAB Recomenda, que demonstra que nós temos um curso de Direito de boa qualidade. Isso me alegra muito. E assim sendo, eu gostaria de dar início a esse evento, e eu sou o primeiro aqui a iniciar o cerimonial. Então, passo a palavra para que o cerimonial faça as formalidades. Em seguida, passo a palavra para o senhor Cláudio Serra Filho, presidente da Comissão de Acadêmicos Estagiários de Direito da OAB-MS, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu peço vênia para cumprimentar a mesa de autoridades em nome do presidente do Centro Acadêmico Águia de Aia, Robson Nubas, e da presidente do Centro Acadêmico 27 de Agosto, Daniele Matos, que de pronto atendimento nos receberam e nos prestigiaram, contribuindo para a realização deste evento nessa casa, a Universidade Federal da Grande Dourados. De start, faço um adendo parabenizando todos os acadêmicos, tanto da UFMS quanto da FGD, pela excelente colocação no ENAD, sendo uma das únicas universidades do Brasil a receber o selo de qualidade do Conselho Federal da OAB, figurando entre os melhores cursos de Direito do Brasil, a qual tenho certeza que é graças a todo o esforço dos senhores acadêmicos, professores, coordenação de curso, centros acadêmicos, que seguem na incansável batalha para o fomento da cultura jurídica do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de abrir esse ciclo aqui em Dourados, e com muita honra, depois da noite gloriosa de ontem, no qual a FGD e a UEMS receberam o título OAB Recomenda, uma célebre frase de Rui Barbosa, que até intitula o nome do diretório, um dos maiores juristas brasileiros: não há ventos positivos para quem não sabe onde quer chegar. Portanto, saibam aonde querem chegar, e eu sei que sabem, e com toda certeza os ventos positivos levarão até lá.
Agradeço de coração, principalmente, o diretor de projetos do CAED, Eduardo Brandão, o diretor de eventos, Douglas Ciaparini, o secretário adjunto do CAED, Diego Omar Ciaparini. Peço para que se apresentem e os quais eu peço uma salva de palmas. O resultado do esforço deles, que abdicam de seu tempo, seu descanso e suas famílias para a consolidação de uma OAB mais forte e atuante no meio acadêmico, como nunca aconteceu em outrora, e com o restrito apoio do professor Robson Farinelli, tornar esse evento aqui dentro do FGD uma realização. Agradeço a todos os presentes, dizendo que quando vejo o auditório lotado, auditório esse que já foi palco de grandes eventos forenses, como a discussão do novo CPC, entre vários outros, dão mais motivação para a gente continuar inserindo a OAB no meio acadêmico, que é muito importante. Nessa gestão do Dr. Leonardo Avelino Duarte, a inserção da OAB dentro da academia, que é a base, que é o futuro do Brasil. E sem mais delongas, passo a palavra para o cerimonial, deixando uma frase de São Paulo Apóstolo. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Porém, parabéns, vencedores, por terem chegado até aqui. Fiquem com Deus e um grande abraço. Dando seguimento aos trabalhos, convidamos o senhor professor Alisson Farinelli, que discorrerá sobre a carreira acadêmica. Obrigado. Eu vou pedir vênia, senhor cerimonial, e vou falar aqui da mesa, senhor Leonardo. Muito bem. Eu tenho a grande incumbência, de iniciar esse evento falando da carreira docente. Eu vou intitular a minha breve fala aqui de Carreira Docente no Direito: Desafios e Possibilidades. Eu quero iniciar essa fala situando a carreira docente num contexto que, particularmente, eu vejo como um contexto de crise. Inegavelmente que falar de carreira docente é falar de educação, é falar de alguns atores importantes que estão inseridos em um processo. São esses atores os alunos, são os professores, são as próprias instituições, e esse processo a qual eu me refiro que é um processo de ensino. É uma árdua tarefa falar de educação, falar de carreira docente, mas ao mesmo tempo é extremamente instigante, porque a carreira docente é uma carreira que concede a quem a exerce imensa satisfação e imenso prazer. Eu fico comovido em falar da minha carreira, porque realmente gosto muito dela. E eu começo situando essa crise a que eu me refiro com um exemplo muito simples. Eu sou professor do curso de Direito da UFGD, eu leciono aqui processo civil, e normalmente quando eu assumo uma nova turma, eu tenho o costume de perguntar aos alunos no primeiro dia de aula se eles já se decidiram por alguma carreira. É praxe normalmente fazer isso. Eles se apresentam, a gente se conhece, e aí então eles mencionam se já escolheram ou não alguma carreira jurídica. Aí, nos não muitos anos, nos poucos anos que eu tenho de docência, o que eu sempre percebi é o seguinte: a grande parte dos alunos sempre faz menção às carreiras jurídicas, tais como a magistratura, tais como o Ministério Público, tais como a advocacia pública, normalmente são as mais pretendidas. Alguns outros alunos, agora já em menor escala, falam que pretendem exercer a advocacia privada. E, de forma rara, alguns alunos mencionam que pretendem a docência. É isso que eu percebo. E, na verdade, isso reflete, na minha visão, claro, particular, uma crise que a carreira docente como um todo, não só no ensino superior, mas
o ensino fundamental, o ensino de base, o ensino médio vivem. E realmente a carreira docente, segundo alguns estudos já feitos, eu me embaso aqui no estudo da Fundação Carlos Chagas, de 2009, ela não é uma carreira, a carreira docente não é uma carreira muito atrativa. E segundo esse estudo, que foi disponibilizado na internet, inclusive, alguns fatores demonstram que a carreira docente não é muito atrativa. Vale a pena frisar que esse estudo foi feito em relação a alunos, né, e a escolas de ensino médio. Não se trata necessariamente de ensino superior nesse caso. Mas o que o estudo apontou? Dentre alguns fatores que geram uma carreira docente não atrativa, a própria desvalorização dessa carreira, a sobrecarga de trabalho e, principalmente, as remunerações avantantes. Foi isso que o estudo demonstrou. E, por isso, percebo que a carreira docente, de certa forma, em modo, vive uma crise. E essa crise, ela não só compromete o próprio ensino, como também compromete a própria existência dessa carreira. Porque se não há tanto interesse por ela, pode ser que no futuro, próximo ou distante, ela não tenha expressão nenhuma. Interessante que essa pesquisa ainda, ela encontrou um aspecto interessante que convém destacar. O que os alunos disseram da impressão que eles têm dos professores, ou do trabalho do professor? Eles disseram o seguinte: em geral, ser professor é trabalhar muito, ser mal remunerado e ter nenhum ou quase nenhum reconhecimento social. Mas a revista Veja, também em 15 de 12 de 2010, trouxe uma reportagem na edição 2195 que contém o seguinte título: Na turma dos piores. O que diz essa reportagem? Essa reportagem diz o seguinte: ela disse que o Brasil foi avaliado numa avaliação que foi feita por uma organização para a cooperação e desenvolvimento econômico, que mediu o conhecimento de estudantes de 65 países, dentre eles o Brasil. E nós ficamos numa das piores colocações. Por exemplo, em ciências e literatura, nós ficamos em 53º lugar. Em matemática, nós ficamos em 57º lugar. E quem foi o país mais bem avaliado? Foi a China. E é interessante que essa mesma reportagem ela traz um porquê. Por que a China foi o país que se destacou e que ocupou o primeiro lugar em todos os rankings? Pelo fato de que ela tem investido na educação, pelo fato de que ela tem buscado uma certa prioridade ao aprimoramento dos professores, os salários lá têm sido atrativos, de forma que a carreira docente lá na China, ela tem sido uma das mais cobiçadas. Essa mesma entrevista, essa mesma reportagem, ela demonstrou que apenas 2% dos alunos do ensino médio pretendem seguir a carreira docente. É um quadro extremamente triste, mas nós não podemos perder de vista alguns aspectos importantes. Primeiro, de que no Brasil, esse quadro, sobretudo em relação ao ensino superior, tem mudado. Tem mudado. Sem fazer aqui qualquer apologia partidária, parece que do ano de 2006 para cá, houve uma maior preocupação com o ensino superior por meio de algumas medidas que o governo adotou. Esse é um aspecto importante. Então, me parece que no ensino superior as coisas têm mudado de quadro. E também, nós não podemos perder de vista sempre que a função docente é uma função extremamente importante, tem a sua relevância social e ela prepara o sujeito para a cidadania, para o exercício da cidadania, melhor dizendo, prepara para a própria vida, por isso ela é extremamente relevante, embora o quadro que me parece de crise, carreira docente, portanto.
Diante dessa análise introdutória, a qual me parece que há uma crise na educação, eu gostaria de apresentar alguns aspectos gerais dessa carreira, a qual eu venho aqui apresentar. Primeiro, para falar de carreira docente, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho, bem pouquinho, de educação. Eu não estaria habilitado aqui para aprofundar o tema, mas me parece que educação é um direito fundamental, isso todo aluno de direito deve saber. É um direito fundamental previsto lá na Constituição, artigo 6º, é um direito fundamental social, é um direito fundamental previsto também, tratado também lá no artigo 205 e seguintes da Constituição. E no plano infraconstitucional, a educação ela vem tratada pela Lei 9394/96, que fala da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E o que é educação? Rapidamente, o próprio artigo 1º dessa Lei 9394 diz, que educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, de pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. E quais são os níveis e modalidades de educação e ensino? O artigo 21, também dessa Lei de Diretrizes Educacionais, 9394/97, diz que a educação escolar pode ser educação básica, composta pela educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, e a educação superior. É exatamente sobre essa que eu quero aqui falar um pouquinho, porque tem mais a ver com o nosso contexto. O artigo 43 destaca a Lei 9394 qual é a finalidade da educação superior. Eu destacaria aqui o inciso 2º desse dispositivo: formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos à inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, colaborar na sua formação contínua. A educação superior, o que ela abrange? Ela abrange cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos de pós-graduação e de extensão. Isso consta lá do artigo 44. E o artigo 45 fala que a educação superior será ministrada em instituições públicas ou privadas. E eu quero, então, me cingir aqui à instituição privada, ou pública, melhor dizendo. E aí uma questão interessante é a seguinte: se eu estou falando de carreira docente, o que eu preciso para ser um docente de uma instituição federal de ensino público, uma instituição de ensino superior? Bem, o Antônio Carlos Gil, numa obra que se chama Didática do Ensino Superior, ele menciona que durante muito tempo não se manifestou a preocupação com a formação do professor para a atuação no ensino superior. Ele ainda dizia o seguinte: era difundida a seguinte crença: quem sabe, sabe ensinar, ou o bom professor nasce feito. Assim, bastava que se tratasse de um profissional renomado, tivesse conhecimento jurídico reconhecido para que ele pudesse então participar da academia. Mas esse quadro ele foi alterando, e segundo esse mesmo autor, a partir de 1965, se instituiu no Brasil as primeiras pós-graduações. E essas pós-graduações podem ser de duas naturezas: a lato sensu e a stricto sensu. A lato sensu é mais conhecida por nós como a especialização, e a stricto sensu é composta pelo mestrado e pelo doutorado. Resumindo, nos dias de hoje, o que é preciso para ingressar no ensino superior numa instituição pública de ensino federal? É preciso, a depender da classe que eu pretendo, se professor auxiliar ter diploma de graduação no curso superior, se professor assistente ter o título de mestre, se professor adjunto ter o título de doutor. Também os professores com doutorado e
com livre docência, com essa titulação, é que podem chegar à condição de professor titular, que também faz parte da carreira de uma das classes dela, inclusive. Além disso, para ingressar na carreira docente, é preciso ter experiência no magistério superior. E, inclusive, isso é quesito, né? É exigido para a participação na prova de ingresso na carreira docente, e que precisa comprovar a título de experiência no magistério superior. Por exemplo, atividades de ensino, englobando orientação, produção intelectual bibliográfica, atividades de pesquisa e extensão. Então, no atual quadro, para ingressar numa instituição de ensino superior, o que é preciso ter? É preciso ter pós-graduação estricto sensu, né? Ou seja, doutorado ou mestrado, isso por força lá do artigo 66 e 52 da própria lei de diretrizes, né? que estabelece essa questão. Inclusive, é necessário que 1/3 dos docentes do quadro efetivo sejam doutores e mestres. É interessante que no curso de Direito, embora haja essa exigência de ter a pós-graduação, não é necessário ter formação em educação. Essa é uma questão interessante que chama a atenção. É preciso ter a formação em Direito e a pós-graduação, mas não necessariamente ter formação em educação. Como se dá a acessibilidade à carreira docente numa instituição pública? Por meio do concurso público, é a regra básica, né? A regra geral lá da Constituição, artigo 37, inciso 2º. E como é a prova de ingresso para a carreira docente? Ela é composta das seguintes fases. Primeiro, existe uma prova didática, uma prova escrita. Essa é a primeira fase do ingresso na carreira docente. Existe uma prova escrita, onde se avalia o conhecimento do candidato a respeito de determinado ponto, onde ele pode desenvolver conceitos e também críticas a respeito daquilo que ele vai abordar, que ele vai desenvolver. E há também uma outra prova, que é a prova didática, que é a prova de avaliação desse candidato, para ver se ele tem o domínio de sala e outros critérios que são levados em consideração. Para aqueles que pretendem a carreira de adjunto, que é com doutorado, tendo título de doutor, existe uma outra fase que é a prova de defesa de memorial também. E por fim, uma outra fase do concurso para docente é a prova de títulos, onde são analisados esses títulos, né, referente à experiência no magistério superior. Ao ser aprovado no concurso, então o docente se torna servidor público federal, que vai ser regido não só pela Lei 812, mas também pela Lei 5539 de 68. São as duas leis que vão reger a sua vida funcional. Como é que está regulamentada e estruturada a carreira docente? A carreira docente, ela está regulamentada, além dessas leis que já foram mencionadas, por algumas outras, como por exemplo a Lei 7596 de 87, que foi alterada pela Lei 11344 de 2006, também regulamenta a carreira docente o Decreto 94/664 de 87 e algumas portarias do MEC. Por meio dessa Lei 11344 de 2006, a carreira docente foi estruturada ou reestruturada. E de que forma? São classes que hoje pertencem à carreira docente: a de professor titular, a de professor associado, de professor adjunto. Todas essas classes serão integradas por professor com título de doutor, também de professor assistente, e tem titulação de mestre, e de professor auxiliar, conforme nós já comentamos. É possível, em relação a essas classes, a progressão funcional. E aqui no âmbito da UFGD, por exemplo, a progressão funcional se dá com base lá na Resolução 40 de 2007. Essa progressão funcional ela pode ser horizontal ou vertical. Horizontal é quando a progressão se dá
dentro da própria classe. Então, eu sou professor assistente nível 1, depois de preencher alguns requisitos, em um certo período de tempo, eu me torno assistente nível 2, e assim sucessivamente. Mas há também a progressão vertical. A progressão vertical é aquela que se dá que toca a mudança de classe. Ou seja, eu sou professor assistente, obtenho o título de doutor, então vou mudar de classe. Agora vou me tornar professor adjunto. E é claro que, em razão dessas progressões, é possível e haverá um acréscimo na remuneração. Qual é o regime de trabalho de um docente em uma instituição federal de ensino superior? Basicamente, são dois os regimes. Está lá no artigo 14 do decreto 94664 de 87. O regime de tempo parcial pode ser de 20 ou 40 horas, e o regime de tempo integral, que é de 40 horas com dedicação exclusiva. Por ser professor com dedicação exclusiva, então o docente ele recebe uma remuneração diferenciada, ele ganha um pouco mais, só que em contrapartida ele também é proibido de exercer qualquer outra atividade, função ou cargo remunerado. Então há essa vedação. Qualquer outra atividade remunerada é proibida, a não ser algumas exceções em que o próprio decreto menciona. E aí os alunos devem estar se perguntando, mas professor, qual é a remuneração, né, de um docente de uma instituição federal de ensino? Eu falo isso porque isso é público, né, isso consta dos editais para ingresso na carreira. Se vocês acessarem o site da UFGD, vocês vão encontrar, então não estou falando nenhuma informação que seja sigilosa. Um professor adjunto, ele chega a ganhar até R$ 6.700. Um professor assistente chega a ganhar até R$ 4.000, remuneração inicial R$ 4.400, enquanto o professor auxiliar chega a ganhar até R$ 2.850, isso se eles forem dedicação exclusiva. Quais são as atribuições, né, de um docente? O artigo 3º, lá do decreto 94664 de 87, basicamente ele inclui ao docente as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Essas são as atividades do docente. É claro que falando assim parece bem resumido, né? Então, não vigora aqui aquela ideia de que o docente só dá aula. Não, essa é uma das nossas atribuições. Nós damos aula, mas também nós devemos estar inseridos na pesquisa, participando de eventos científicos, promovendo eventos científicos, publicando artigos. Isso tudo também é nosso dever. E, além disso, nós temos que produzir ou participar de eventos de extensão, e o próprio decreto lá fala a respeito disso. Sem me delongar, eu quero encerrar aqui a minha breve fala mostrando os desafios, né, falando dos desafios aos pretensos docentes, né, já que eu estou aqui me propondo a falar um pouquinho do que eu faço. Então, quais são os desafios, né? Eu disse lá no início que existe uma crise, pelo menos na minha visão, da carreira docente, mas há desafios e há também gratificação por se aceitar esse desafio. Qual deve ser a preocupação do docente? Bom, a preocupação do docente deve ser a de formar indivíduos autônomos, criativos, críticos, solidários, capazes de aceitar desafios, discutir hipóteses e confrontá-las com a realidade em que estão inseridos. Agora, para atingir esse objetivo, não é preciso tão somente que o docente se preocupe com as competências científicas, ou tenha compromisso com as competências científicas. Ele não deve apenas dominar o conteúdo que ele ministra, conhecer a matéria que ele vai ensinar, mas também, sobretudo, na minha opinião, ele deve ter compromisso com a competência pedagógica. O que é isso? Né? Associar o conhecimento científico com a realidade em que aquele
aluno que aquele acadêmico vai estar inserido. Né? Todo aluno, todo docente é um agente de transformação social, por isso o docente deve proporcionar também aos seus alunos uma formação humanística, para que ele possa atuar de forma mais humana no seu contexto. Eu penso que o docente, ele deve ser a transformação que deseja, tanto aos seus alunos, né, a sua instituição e a própria sociedade. E isso, embora o contexto de crise que tenha sido apresentado, é plenamente possível. Eu acho que depende de cada um de nós. Né? Eu penso também que para ser docente é preciso, primeiro, estudar incansavelmente. Eu acho que a nossa função, assim como a de todos os colegas que estão aqui, é um sacerdócio. Né? Exige dedicação incessante, exige abnegação. Né? Tudo isso é exigido do professor. Isso sem sombra de dúvida. Eu acho que é preciso amar o que faz, assim como qualquer outra profissão. É preciso amar o ensino, é preciso amar os alunos, é preciso amar a instituição, é preciso vestir a camisa, porque senão o trabalho se torna enfadonho e se torna sem qualquer objetivo. Eu posso dizer e reafirmo mais uma vez que eu sou extremamente feliz com a carreira que eu escolhi, embora ela possa até não me dar tanto dinheiro se nós analisarmos o aspecto financeiro, mas ela me dá muita satisfação pessoal, porque mais que o dinheiro é aquilo que eu presencio quando encontro algum aluno já formado e falo: olha, professor, puxa, aquela aula, aquele dia, aquele conteúdo que o senhor falou, olha, me serviu para tal coisa. Para mim, sem demagogia nenhuma, para mim valeu a pena. Para mim, valeu a pena demais. E é isso que eu acho que importa na carreira docente. Mais que o dinheiro, mais que o dinheiro é essa satisfação. Eu finalizo aqui a minha fala com um pensamento de Cora Coralina, que é uma poetisa goiana, que disse o seguinte: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eram essas as considerações que eu tinha e eu me coloco à disposição ao final para eventual pergunta. Dando continuidade ao evento, convidamos o Dr. Rafael Otávio Bueno Santos, Procurador da República, para falar sobre a carreira no Ministério Público Federal. Boa noite a todos. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar os membros da mesa, na pessoa do professor Dr. Alisson, saudar também todos os presentes, os acadêmicos, que realmente demonstraram interesse, conhecer as carreiras jurídicas, parabenizar o centro acadêmico da UFGD, da UFMS, a OAB, por estarem, o EMS, desculpe pelo ato falho, pelo menos pela iniciativa, porque a gente sabe da dificuldade às vezes dos alunos de entender as diferenças das carreiras, E agradeço até pelo convite, porque entre as carreiras jurídicas, eu posso estar até equivocado, mas eu acho que a carreira do Ministério Público Federal, do Procurador da República, é a mais confundida, no dia a dia. Então, eu ficaria satisfeito se eu saísse daqui e vocês conseguissem entender melhor um pouco o que faz um Procurador da República. Não vou entrar no histórico, talvez um pouco só, porque isso aí eu acho que quem tiver um interesse especial tem que procure na internet, hoje em dia todos têm acesso, realmente fica muito mais fácil. Bem, um resumo inicial para a gente ter uma linha: o Procurador da República é o promotor de justiça federal. O início, basicamente, é esse da linha, No âmbito da justiça estadual, tem o juiz de direito, o juiz estadual e o promotor de justiça, em primeiro grau. Em segundo grau,
que oficia perante o tribunal, onde tem os desembargadores estaduais, é o Procurador de Justiça, né? No Ministério Público Federal, no âmbito federal, existe o juiz federal e o Procurador da República, não o Promotor de Justiça Federal, né? Aí vocês podem perguntar, mas por que é diferente na Justiça Federal? Isso aí já é uma situação histórica, né? Desde o início da República, que criou-se a Justiça Federal. A partir do momento que o Brasil deixou de ser império e virou república, precisaria de alguém para responder perante a Justiça Federal, para exercer as atribuições do Ministério Público. E desde o início foi o Procurador-Geral da República que oficiava perante o Supremo Tribunal Federal, né? E no início da carreira também uma confusão que talvez a gente pode tentar solucionar, que os procuradores da República também defendiam a União Federal em juízo. Isso aí perdurou constitucionalmente até 88, Constituição de 88, e de fato até 1993, com a lei complementar tanto do Ministério Público Federal como da Advocacia Geral da União. Aí acabou. Hoje em dia quem defende a União são os advogados da União, né, da Advocacia Geral da União, os procuradores da Fazenda Nacional, que exercem a parte tributária, e os procuradores federais, que defendem as autarquias. O procurador da República muitas vezes é confundido com procurador federal. Não é. Procurador federal, essa nomenclatura aí diz respeito aos procuradores da Advocacia Geral da União, que defendem as autarquias e fundações públicas, né? Então, no dia a dia do Ministério Público Federal, né, nós exercemos essa função de defender a sociedade, né? Nessa parte que nós chamamos de tutela coletiva, que diz respeito realmente à defesa de direitos individuais homogêneos, difusos, coletivos, nós defendemos a sociedade, mas perante a Justiça Federal. Então, normalmente são atritos com órgãos federais, né, relações de âmbito nacional, relações que dizem respeito ao meio ambiente, mas já que tem uma dimensão nacional, ou relativa a rios federais, a bens federais, reservas indígenas, né, parques nacionais, né. Aqui em Dourados, né, tem uma peculiaridade, que é a questão dos povos indígenas, né, que é muito grande o número de indígenas aqui na nossa região, no nosso estado, né, e há algum tempo vem se criando relações conflituosas, né, com o agronegócio, né, com as pessoas que acabam vivendo da agricultura. Então é uma parte que está tendo uma dimensão e que eventualmente tem se destacado aí a atuação do Ministério Público Federal. Aí muito se questiona por que o Ministério Federal defende os indígenas e não defende outras categorias aí que dizem, né? Porque se constitucionalmente o Ministério Público Federal tem que defender os povos indígenas, né? E a atuação do Ministério Público Federal, ela é voltada realmente para defender as minorias, né? As pessoas com deficiência, as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, os catadores de babaçu, né, todas essas comunidades tradicionais, esses povos tradicionais. E nesse contexto nacional, os povos indígenas têm uma dimensão maior, tanto em quantitativo, né, como até qualitativamente, tendo em vista que os conflitos que envolvem os povos indígenas são grandes, né? E nesse nosso país, que é continental, isso aí realmente aflora muito, né? Então, no dia a dia nosso, realmente é isso, a defesa de todos os direitos individuais homogêneos, difusos, né? Toda essa problemática também da saúde é trazida para nós, eventualmente aí a imprensa acaba dando um destaque maior, né? E aqui principalmente em função da Universidade Federal, administrar o Hospital Universitário, que é um hospital muito grande, que é referência a um grande número de procedimentos aqui,
Então acaba o Ministério Público Federal se envolvendo mais, né? E também ações individuais, nós acabamos entrando na área da saúde em função da ser um direito disponível, né? Eventualmente a vida da pessoa, do cidadão, está em risco, né? Aqui, em relação ao FGD mesmo especificamente, já tivemos a oportunidade de ter várias atuações, né, no sentido de regularizar e fazer cumprir a lei. É basicamente essa a atuação do Ministério Público Federal no seu dia a dia, né? Normalmente, via de regra, são órgãos públicos que estão, né, em atrito com o Ministério Público Federal, em função dessa dimensão maior, né, que eles têm no dia a dia. Na nossa região aqui, a Universidade Federal da Grande Dourados, como é o tamanho dela, o número de servidores, o número de alunos, então acaba gerando muitas situações de atrito. Também o HU no mesmo sentido, em função do atendimento ao público, que é muito grande. Mas não é esse também a nossa única atuação. No dia a dia nós atuamos também na área de educação, trabalhamos no sentido de aprimorar a educação. Existem trabalhos aqui nos municípios, você está no município de Japorã, que é bem longe daqui, né? O Ministério Público tem uma área grande de atuação, isso aí é natural do Ministério Público, diferente do Ministério Público Estadual, que normalmente atua numa comarca, que às vezes elas diz respeito a um município ou alguns municípios ali próximos. O Ministério Público, via de regra, o Ministério Público Federal tem uma atuação muito grande. Nós aqui em Dourados atuamos aqui em Dourados região, na Viraí, até Mundo Novo. Então nós temos uma atuação, por exemplo, em Japorã, que nós constatamos que lá o IDEB lá é muito baixo aqui na nossa região, é o mais baixo da região da atuação do Ministério Público Federal em Dourados. Então nós estamos atuando lá para saber o que está acontecendo lá. Então esse é o papel do Ministério Público Federal também, que muitas vezes fica muito aparente o caráter repressivo do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal está processando fulano, ciclano, está processando a universidade, o hospital, mas não é só essa a nossa atuação. Talvez essa atuação, a imprensa, seja mais interessante para a imprensa divulgar, então ela acaba divulgando mais essa atuação. Mas nós temos outras atuações, essas atuações preventivas, atuações em relação ao meio ambiente. A gente pode citar o Rio Paraná, que passa aqui na margem do nosso estado, no Mato Grosso do Sul, que é um rio federal. Então o Ministério Público Federal vem atuando nas margens lá do Rio Paraná para que construções ilegais sejam destruídas, né? Em relação à educação, em relação aos povos indígenas, o direito à saúde dos povos indígenas, né? O direito à moradia, o direito a uma vida digna, né? Em relação, por exemplo, aos acampados, aos acampamentos que tem aí, né? Tanto os acampamentos dos denominados sem terras, né, que ficam às margens das rodovias, como também depois os assentados que já não são mais sem terra, né, já tem a sua terra, mas que tem toda uma problemática da reforma agrária, que ela não está atingindo a sua finalidade, né? Operações aqui do Ministério Público junto com a Polícia Federal, que detectou corrupção, né, de servidores públicos, de assentados, até de lideranças. Então, nós atuamos também nessa situação, na problemática da reforma agrária, a problemática dos acampamentos ali, onde as pessoas ficam em estados subhumanos ali, de vida, né, crianças, né? E também temos uma atuação na área criminal, né, que eventualmente também tem um destaque um pouco maior em algumas situações, que diz respeito a crimes federais, né, que são processados perante a Justiça Federal, né? Então não são todos os crimes. Fala, mas roubaram uma bicicleta, não sei aonde, vai para o Ministério Público Federal, vai para o Ministério Público Estadual. Mas se for uma bicicleta de um órgão federal, os Correios, por exemplo, vai para o Ministério Público Federal, que os Correios é uma empresa pública federal. Agora, se for uma bicicleta do cidadão aí, de um adolescente, vai ser encaminhada essa ocorrência para o Ministério Público Estadual, né?
Então, essa diferença é em função da nossa Constituição determinou, né, que o Ministério Público Federal atuasse somente em questões que envolvessem interesse da União, das suas autarquias, fundações, empresas públicas. Então, nós temos uma atuação nossa criminal restrita a essa área, basicamente, porque também existem outras áreas de crimes transnacionais, né, o tráfico internacional de drogas, que infelizmente é muito grande aqui na nossa região, em função da proximidade com a fronteira, contrabando e descaminho também são uma criminalidade federal por natureza, né, que nós temos realmente uma atuação grande nessa área, né. Então, a gente pode dividir assim, a atuação do Ministério Público Federal, uma atuação repressiva, né, de certa forma, para combater as irregularidades, para tentar fazer prevalecer a lei e a Constituição, tanto na parte civil como na parte criminal, e também temos essa atuação preventiva, de tentar resolver os problemas antes que eles se coloquem, né? Quem conhece aqui, eu vejo que tem estagiários nossos aqui na plateia, né? Quem conhece o nosso trabalho acaba se apaixonando. Eu sou ex-estagiário do Ministério Público Federal, né? Fui advogado da União por 5 anos, já estou há mais de 3 anos e meio no Ministério Público Federal, né? Acho que todas as carreiras têm a sua vocação, né? No Ministério Público Federal não seria diferente, né? Eu acho assim, quem quer melhorar um pouco o Brasil, quer melhorar um pouco a sociedade, e está com o espírito para trabalhar, é uma carreira, o Ministério Público Federal realmente é uma carreira que vai te possibilitar trabalhar, né? Eu acho que assim, no dia a dia você consegue fazer o seu trabalho, melhorar um pouquinho a vida das outras pessoas, né? De certa forma, assim, atualmente, também nós estamos assim, num momento um pouco de inflexão, talvez até de crise, pegando um pouco aqui a ideia do professor Alisson, porque a gente vê dia a dia, principalmente alguns órgãos de imprensa, de certa forma, descendo um pouco o porrete no Ministério Público Federal, como se o Ministério Público Federal perseguisse as pessoas, como se o Ministério Público Federal abusasse do seu poder de repressão, né? E de certa forma criando, até assim perante a sociedade, uma visão como se o Ministério Público Federal fosse, o Ministério Público em geral, mas o Ministério Público Federal em especial, pelo que eu estou falando, pelo Ministério Público Federal, fosse algum tipo de inquisitor, né, que caçasse os cidadãos de bem, né? É fato que a gente não pode negar, isso aí no trabalho de todos, com certeza é assim, que pode ocorrer uma ou outra injustiça, né? Isso aí, todos aqui no seu dia a dia de trabalho, em qualquer profissão que tenha, pode de repente cometer um erro, algum equívoco, mas a prática tem demonstrado que isso aí é raro, né? Que o Ministério Público Federal, a Constituição de 88 deu autonomia necessária para o trabalho do Ministério Público, e o Ministério Público Federal tem essa autonomia. Então, infelizmente, quando você começa a perturbar, digamos assim, algumas classes, algumas camadas, alguns grupos que historicamente nunca foram incomodados, né, que estão instalados aí no poder há muito tempo, né, isso aí é inegável que acaba gerando uma insatisfação, né? E é evidente que ninguém defende abertamente que quer combater o Ministério Público Federal ou o Ministério Público porque está incomodando esse grupo. É evidente que o discurso tem que ser, de certa forma, mais maleável para trazer para a sociedade, né? Então, onde vem o discurso de abusos do Ministério Público, da polícia, principalmente da Polícia Federal nos últimos anos, né? Como se querendo desqualificar o trabalho do Ministério Público, né? Agora, assim, aproveitando todos aí,
né, a gente pode questionar, eu acho que tem dois questionamentos, se a quem interessa esvaziar o Ministério Público ou a Polícia Federal, quais são os interesses? Será que o cidadão comum tem esse interesse, né? Ou será que o cidadão comum quer um Ministério Público republicano, uma polícia republicana, né, que tem autonomia para fazer o trabalho correto e que os excessos, se existem, e existem sim, mas muito menos do que se é divulgado, ou se quer fazer divulgar, tem que ser punidos, e serão punidos, e vêm sendo punidos, né? Só que essas punições normalmente não se divulgam, né? Cria-se uma situação como se houvesse uma impunidade, né? Só abusos, né? Então acho que aproveitando, os acadêmicos são pessoas que estão começando a vida profissional, a vida acadêmica, ainda vão ter suas profissões, né? Converse com suas famílias. Eu gostaria que ficasse uma reflexão para vocês. Se é de interesse pessoal de vocês, o enfraquecimento dessas instituições, do Poder Judiciário também, que nos tempos para cá também muitas críticas em cima do Poder Judiciário, né, generalizando situações que são exceções, né, para desqualificar a atuação do Poder Judiciário, né, criando esse senso que talvez que no Ministério Público é um oba-oba, que o pessoal ganha muito e não trabalha, né, que fazem responsabilidades, acusam inocentes, né, sendo que a gente vê na prática, no dia a dia, juízes sendo mortos, sendo ameaçados, né, desembargadores tendo carro metralhado, promotores de justiça tendo carro metralhado, né, que isso aí eventualmente se divulga, mas rapidamente se esquece. Só não esquece a família, né, quem está com escolta, né, sendo aí que está com a família, sua família escondida, às vezes tem que morar numa cidade e a família morar em outra, né, se pinta como se fosse também o pessoal está no céu, é só louros, sem, né, só alegria, não tem nenhum ônus, só bônus, né, coisa que também quem está ali no dia a dia sabe que a realidade não é essa, né. Então eu acho que se ficasse para vocês também esse questionamento, a quem interessa então enfraquecer o Ministério Público, a polícia e o Poder Judiciário. E um outro questionamento que vocês podem fazer, mas o que eu tenho com isso? Isso aí é problema do Ministério Público, da polícia e do Judiciário. O que eu tenho com isso? Bem, eu acho que aí vocês têm que se questionar também, no dia a dia, será que a gente concorda com essa corrupção disseminada no país aí, que vira e mexe aflora essa ferida, né, que atinge altos cargos aí no parlamento, no poder executivo, né, eventualmente também no Ministério Público, também no Poder Judiciário, também na polícia, né? Mas aqui ninguém quer defender a instituição, tem que se acabar com tudo, em todos os lugares, inclusive na nossa instituição. Só que se o Ministério Público fraco, uma polícia fraca, um Poder Judiciário fraco, não vai acabar com não vai conseguir expurgar esses membros, que com certeza nenhum membro do Ministério Público, da polícia ou do Poder Judiciário sério quer ter a sua carreira emporcalhada por pessoas dessa natureza. Pelo contrário, eles querem ter autonomia para poder banir essas pessoas das suas carreiras, né? Então eu aproveito essa oportunidade para trazer esse questionamento para vocês, que o membro do Ministério Público ele passa, cada um tem a sua profissão, a sua carreira, trabalha, se dedica, mas a sociedade precisa ter essa visão, principalmente vocês que estão envolvidos na área jurídica, né? Talvez para o cidadão que está aí na rua, trabalhando, é difícil dele fazer essa ligação, o Ministério Público, o que ele tem a ver comigo? O procurador está falando, né? Não tem nada a ver, eu estou preocupado no meu dia a dia. Mas vocês não podem ter essa visão.
Vocês têm que ter toda a compreensão da realidade. Vocês têm que compreender bem algumas situações que ocorrem, algumas teses que são lançadas contra o Ministério Público, contra a polícia, contra o Poder Judiciário. Não de uma maneira cega, de levantar a bandeira do Ministério Público e seguir cegamente. Não é isso, é o senso crítico, que a educação de qualidade que o professor Alisson falou, leva o cidadão a ter. É esse senso crítico que nós temos que ter, toda a sociedade tem que ter, mas principalmente quem está tendo a oportunidade de estar dentro de uma universidade pública, tem que ter, né? Então eu gostaria que vocês conseguissem, eu conseguisse transmitir essa ideia para vocês, de um senso crítico em relação ao Ministério Público, à nossa atuação, né? Eventualmente, também se questiona por que o Ministério Público defende muito os povos indígenas, os quilombolas, os sem terras. É da nossa natureza defender realmente as minorias, né? Porque são normalmente essas que são realmente excluídas, né? E não têm acesso aos seus direitos à cidadania, né? Quem tem acesso aos direitos, quem tem conhecimento, normalmente acaba conseguindo, né, defender seus direitos melhor, né? Então, realmente para resumir assim, né, a atuação do Ministério Público Federal, né, eu gostaria que ficasse essa mensagem. O Ministério Público Federal atua no âmbito da Justiça Federal, seria como que o promotor de Justiça Federal, né? Não defendemos a União, né? A União em juízo. Se alguém quiser processar a União aí, porque achar que tem direito a uma indenização, não é o Procurador da República que vai te defender a União. Muito tempo foi, hoje em dia não é, então por isso talvez que ainda fique essa confusão, mas já vai para 20 anos que não é. Né, tem a Advocacia Geral da União, o seu quadro qualificado, que eu tive a honra de fazer parte, né? Então, para resumir, eu gostaria que ficasse essa mensagem para vocês, que o Brasil precisa de instituições republicanas e democráticas fortes. Isso não interessa aos membros dessas instituições, interessa a toda a sociedade. E somente instituições com essa natureza vão conseguir passar um pouco esse nosso país a limpo, né? Inclusive passar suas próprias instituições a limpo, porque não é interesse de ninguém sério querer varrer para debaixo do seu tapete as suas mazelas. A gente quer realmente autonomia para poder fazer o nosso trabalho com tranquilidade, né? E bem feito. Então, realmente só quero agradecer e me desculpar se eu fui um pouco longo na exposição, mas até eu acho que eu não poderia perder a oportunidade de estar diante de tão brilhante plateia aí, de me pronunciar e falar aquilo que eu acho que deveria realmente ficar consignado. Obrigado. Em seguida, convidamos o Dr. Ricardo Damasceno de Almeida, juiz titular da 2ª Vara Federal de Dourados, que discorrerá sobre a carreira da magistratura. Boa noite a todos. Em nome do Dr. Alisson, que está presidindo essa mesa, em nome do Centro Acadêmico Águas de Raia, do curso de Direito da UFGD, do Centro Acadêmico de Direito da UEMS, os acadêmicos Robson Lucas e Elisa Abe, que estiveram lá conversando comigo em meu gabinete. Eu quero agradecer e dizer que eu me sinto muito lisonjeado pelo convite e por estar hoje aqui em meio a uma instituição que para mim representa muito aqui no Mato Grosso do Sul, porque entendo que universidades, sejam particulares, sejam públicas, é onde efetivamente o Brasil formará as pessoas que mudarão sim
a nossa trajetória que a gente vem tendo aí durante todos esses anos. São vocês aqui que estão se formando, vocês que estão se preparando, que serão as pessoas que amanhã efetivamente contribuirão para a melhora da nossa nação. Bom, eu fui convidado a falar sobre a carreira da magistratura federal, a qual eu posso antecipar aos senhores que sou magistrado de vocação, gosto de ser magistrado, não me vejo em outra atividade que não fosse a de juiz. Só quero deixar claro aos senhores já de início que juiz é juiz. Tá? Porque é interessante dizer isso, porque as pessoas dizem magistrado federal, magistrado estadual, magistrado eleitoral, magistrado militar. Resumindo, senhores, são todos a mesma coisa, são todos juízes. Certo? Por uma divisão de competência, estabelecimento da nossa Constituição Federal, que em verdade, em certos momentos, é uma coxa de retalhos, nós estabelecemos essa divisão de competência. Mas, digo aos senhores, é juiz. Daí para dizer aos senhores, se você tem vocação para a magistratura, independente do que queira ser, eu já fui juiz estadual 4 anos antes. Você tem que ter na sua cabeça, eu quero ser magistrado. O meu sonho é ser magistrado. Eu havia traçado aqui um plano histórico da Justiça Federal e a sua competência, a sua divisão, no que toca a competência muito bem externada pelo meu colega de trabalho, que digo colega, e todos são colegas, e digo isso a vocês, amanhã, ao estarem atuando, não encarem, isso que na realidade isso é de ser dito, não encarem o seu colega que é magistrado, que é procurador, que é defensor, que é delegado, que é professor, como se fosse, não, todos nós somos da área de direito, todos nós atuamos na mesma área, vale dizer, somos efetivamente colegas de trabalho. E puxando o gancho, o Dr. Rafael já muito bem explanou a competência da Justiça Federal, que muito se assemelha à própria competência e atribuição do Ministério Público Federal. De início, eu só pediria, eu pedi para o Robson Lucas iniciar só com um vídeo para mim, fazendo um favor, tá? Bem rapidinho, para os senhores verem aí um vídeo institucional da Magistratura Federal. É bem rapidinho, são 30 segundos. Pode abrir. O papel dos juízes federais vai muito além do tribunal. Eles têm participação ativa no combate ao crime e às injustiças e na defesa da liberdade de expressão. Um trabalho que você não vê, mas que faz diferença para toda a sociedade. A JUF, há 40 anos apoiando a justiça e a democracia no Brasil. Cidadania, a gente se liga em você. Viram que tem até o patrocínio da Globo, né? Bom, esse é o vídeo institucional da JUF, que é a Associação dos Juízes Federais, de forma bem rápida, né, que isso deve ser muito caro para se colocar na Rede Globo, demonstrando efetivamente o que a magistratura federal, a atuação dos juízes federais. Dizer aos senhores, a magistratura federal a Justiça Federal tem o seu rol de competências elencado na própria Constituição Federal. Então, nós, ao analisarmos lá do artigo 106 e 110, lá está estabelecida efetivamente a competência da Justiça Federal. De forma bem simples, para os senhores entenderem, a magistratura federal, a Justiça Federal, no que toca à área civil, tem uma atuação particularmente voltada para os interesses maiores, como o ambiente de repercussão nacional, ações que envolvam a União, autarquias, empresas públicas e assim por diante. Vale dizer, é uma justiça que efetivamente está voltada para uma atuação mais dos órgãos de maior expressão nacional, né? Tem aí também a sua atuação voltada, principalmente hoje, em face das demandas previdenciárias que envolvem a grande maioria da população brasileira, em razão dos benefícios advindos
em face do INSS. E no que toca à parte criminal, o Dr. Rafael já muito bem explanou, a nossa atuação se dá efetivamente e é voltada, eu costumo dizer isso, a macrocriminalidade. Né? São crimes que efetivamente trazem em si uma repercussão muito ruim para a sociedade brasileira e para a formação de uma instituição efetivamente sólida. Daí vale dizer, como disse o Dr. Rafael, crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de pessoas, o nosso famoso, que ocorre muito aqui na nossa região, os caminhos, contrabando, assim por diante. O doutor muito bem falará, o doutor delegado da Polícia Federal, o doutor Chico. Bom, a estrutura da Justiça Federal, de forma bem rápida para os senhores, atualmente nós temos a Justiça Federal dividida em 5 regiões, então são 5 tribunais regionais federais. O que engloba o Mato Grosso do Sul e São Paulo é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por sinal, o de maior expressão no país. Porque eu integro o Tribunal Regional Federal da Terceira Região? É assim, hoje, o tribunal que se encontra com o maior gargalo de processos que se encontra entupido. A verdade é isso. Para vocês terem uma ideia, aqui em Dourados, na minha vara, se comparar com a Justiça Estadual, eu tenho hoje, atualmente, 5.800 processos. Então, não é pouco. Não é pouco. São muitos processos. São. Bom, mas para finalizar, então, senhores, eu demoraria um pouco mais, mas vou ser bem breve. Vocação. O que é vocação? Já pensaram nisso? Qual a sua vocação? O que eu estou fazendo aqui nesse curso de Direito? Já se perguntaram isso? Eu dou aula em cursinhos, ministro palestras motivacionais de concurso, eu pergunto para pessoas que já estão formadas e alguns não me sabem responder isso. Vale dizer que durante a faculdade não alimentaram o processo vocacional dele. Qual é a sua vocação? E como muito bem disse o Dr. Alisson, por sinal uma carreira brilhante, que é daqui que saem efetivamente os profissionais de amanhã, você tem que se decidir. Agora eu vou dizer isso aqui de forma bem clara para vocês, senhores, para vossa licença. Se pensam que seguir carreira pública ou carreira de docência você ganhará dinheiro, você está enganado. Tremendamente enganado. Concordam comigo, doutores? Se os senhores pensam isso, podem efetivamente procurar outra atividade. Porque em carreira pública voltada à área do direito, eu desconheço. Salvo se o senhor resolver aí montar um grande escritório ou alguma atividade voltada a uma multinacional, alguma coisa assim. Fora isso, você vai lá lutar no dia a dia. Mas aí quando eu pergunto de vocação, você tem que se perguntar isso. Eu quero ser um bom advogado. Eu quero ser um bom promotor de justiça. Eu quero ser um bom delegado de polícia. Eu quero ser um bom defensor público. Eu quero ser um bom procurador da República. Eu quero ser um bom magistrado. E assim por diante. Eu quero ser um bom professor. Isso é vocação. Vocação é você efetivamente, de início, já mentalizar na cabeça de cada um: eu vou ser, vou preencher, vou estar nesta carreira. E vocação representa uma palavra que eu sempre digo: sonho, sonhar. Mas que nem dizia um poeta, Paulo Valério, dizia bem assim: a melhor forma de realizar os seus sonhos é acordar. Sonhe e acorde. Pense você lá naquela carreira. Pense você lá desempenhando aquela função. Mas efetivamente, como disse o Dr. Rafael, contribuindo para que o Brasil seja cada vez melhor.
E vou fechar aqui com um gancho que o Dr. Rafael muito bem disse, e merece ser dito isso aqui aos senhores. Palavras simples, senhores. Ladrão, gente desonesta, gente que joga o papel no chão, isso tem em todo e qualquer lugar. Só que você não pode se colocar e se enquadrar nesta figura. Daí para dizer aos senhores, hoje essa mídia generalizada que está aí descendo o cacete nas instituições públicas, isso deve ter algum interesse. Não vou nem me alongar, porque eu não posso nem ter sempre um comentário sobre isso. Não é assim, viu, doutor? E os senhores que estão na área de direito, na área do direito, os senhores que estão na faculdade, ou mesmo aqueles que pertencem a outras áreas, vocês são o meio de demonstrar isso. Tá bom? Obrigado, boa noite, espero ter contribuído aqui com os senhores. Agora, convidamos o doutor Schiffman, chefe da Delegacia Federal de Dourados, mestrando em Direito Processual Civil e Cidadania. Todas as senhoras e senhores que estão de parabéns, porque de mérito próprio conseguiram estar nessa cadeira, cursar a faculdade de Direito. O curso de Direito não foi meu primeiro curso. Formei antes na parte de informática, há muitos anos. Muitos aqui, eu entendo que são jovens, não sabem, o Gancho, o Ricardo, não sabem o que querem ainda. A pessoa com 16, 17, 18 anos, no curso de Direito, às vezes a pessoa quer ser médico, quer ser veterinário, quer ser engenheiro, mas calhou de passar no curso de Direito. Na verdade, eu tive um curso muito bom que nos explanou que todos deveríamos cursar Direito, mesmo que não venhamos a nunca utilizar. O Direito é a cidadania. Trabalhar com Direito é você saber aquela história do vizinho falando para o outro: vá buscar seus direitos. Direitos vai meus direitos. E aí vai. O direito é o cidadão, é a democracia. Então, o curso, mesmo aqueles que não pretendem continuar, pelo menos terminem o curso. Ele tem validade para a toda a existência do mundo. Se eu estou de mérito próprio, todos têm condições. O importante, atualmente, nós todos temos condições de alcançarmos e de ocuparmos o cargo que queremos. Podemos ser juízes, procuradores, delegados, advogados, professores. E aqui, abro uma parênteses, a questão do professor. Ser professor é inspiração. Realmente, a formação do professor é o início de tudo. A China, como o professor Alisson havia dito, está contratando os melhores técnicos, quem tem doutorado, quem tem mestrado, em todas as áreas, para formar a população, para formar os técnicos e os profissionais. Isso é importantíssimo de ser frisado. Então, a cobrança é grande. Eu estive recente num curso em Taiwan e os doutores todos estavam indo para a China para lecionar. Isso é importantíssimo de frisar. O Brasil está caminhando nesse sentido, isso está apenas de se ver. Mas, a qualquer dúvida, Polícia Federal. Já pensa que a gente está de preto, com um fuzil, já está ficando na porta. Polícia Federal. Puxa a carteira. A Polícia Federal tem vários cargos. A nota do cargo é exigido o curso de direito, bacharelado em direito, que é o de delegado. Os de perito são os cargos específicos, algumas formações específicas, faculdades de contabilidade,
botânica, veterinário, químico, e aí vai. Os demais cargos de agentes que vão para os cursos são curso superior. A exigência é de curso superior. Senhoras e senhores devem ter visto no edital recente que se exige muito a parte física dos agentes, como os dois carros, que está sendo aberto concurso. Exige natação, ar, corrida, sempre foi assim. E para todos os carros é igual. Então, pode ser delegado. Às vezes, eu já lecionei na academia de polícia com cursos de formação. Eu tenho umas meninas assim, você olha, né? Passam. A força de vontade é grande. A pessoa passa naquelas fases, contrata o personal trainer, quem é um pouquinho mais cheio, quem é um pouquinho mais lento, que fez exercício na vida, sei lá, consegue. Todo mundo consegue. Um pouco mais magro, mais fraco, todo mundo consegue. Então, essa questão, estudar bastante, o mérito é importantíssimo. A Polícia Federal, ela tem a sede em Brasília, com seus órgãos centrais, e tem várias divisões. Onde é que surgiu a polícia? Por que o termo polícia? De onde vem polícia? A criação histórica de polícia, o que era? Eram os agentes do Estado que cuidavam dos estrangeiros. Quem entra, quem sai, quem está ocupando o nosso espaço aqui. E até hoje, no Brasil, quem cuida de entrada, saída de estrangeiros, de emissão de passaporte, regularização, é a Polícia Federal. Em outros países, nós temos os seguros administrativos. Na Argentina, no México, não são policiais, eles são funcionários da imigração. Assim como nos Estados Unidos também tem a Polícia de Imigração específica. No Brasil, é a Polícia Federal. Nós atuamos aqui, vocês veem aqui, Operação Polícia Federal. Não existe operação da Polícia Federal sem a atuação da Justiça Federal do Ministério Público Federal. Assim como algumas operações como estadual, Justiça Estadual e o Tribunal de Justiça. Nós atuamos sempre de acordo com a lei e com os outros órgãos públicos. Não tem como agirmos sem conhecimento, seria sem um abuso de autoridade, uma ilegalidade e aí. Em Brasília temos os órgãos centrais, aqueles que tiveram o plano delegado. Cada vez mais nós temos visto as delegadas, eles passando por todas as áreas. Isso é uma coisa espetacular. As mulheres estão ocupando o espaço. Isso aqui é uma realidade que não concorda muito com isso. Não tem jeito, muito mais gente, não tem que reconhecer que elas estão ocupando espaço, nós temos chefes que são mulheres, e elas conseguem se impor. Eu acho que, inclusive, a dificuldade é maior do que o homem. Porque no caso do delegado, o delegado ele não só toca o inquérito, não só lá no flagrante. Ele é um gerente, ele é um líder. Ele tem que cuidar de gente, tem que mandar, tem que se fazer obedecer. Tem que ganhar o respeito do efetivo com o bom trabalho. Então tem que se dar a ordem, tem que saber suas restrições, tem que saber a legalidade, a ordem legal se cumpre. Então nosso dia a dia é de decisões, é decidido. Brasília, órgãos centrais, estados, superintendências e temos áreas para cada atribuição nossa. Temos a parte administrativa, que é o delegado regional executivo, que cuida de controle de armas, controle de produtos químicos, passaporte, migração, e temos a parte de investigação. Crimes de contrabando, descaminho, entorpecentes, crimes de organizações criminosas, no caso, assalto a banco, crimes de patrimônio. Então temos as áreas específicas, crimes contra o meio ambiente, temos as áreas específicas. As superintendências, cada estado tem uma superintendência regional. Tem um superintendente, um delegado regional executivo e administrativo, e um delegado regional de combate ao crime organizado. E ele que vai interagir, vai cuidar, gerenciar as operações no estado. Alguns estados possuem delegacias nas principais cidades. Hoje no sul, temos delegacia de Polícia Federal, Dourados, Contemporânea, Aviraí, Três Lagoas e Corumbá. E tentamos sempre nos adequar à jurisdição da Justiça Federal para trabalhar conforme. Na delegacia temos os delegados, os agentes, os escrivães, peritos. Os delegados são os dirigentes da Justiça Federal. O trabalho nosso é lavar o flagrante, é conduzir a operação policial com a Justiça Federal e o Ministério Público Federal.
comandar o pessoal, cuidar de gente, cuidar de recursos, a parte administrativa, gerenciar, liderar pessoas, gerenciar recursos, isso é o tempo todo. O tempo todo a Polícia Federal trabalha dessa maneira. Em Brasília tem a Academia Nacional de Polícia, que é a formação do policial. Quando o policial entra, ele entra no início da carreira, e para chegar ao corpo, ele faz uma especialização, uma pós-graduação, ato senso, tem que inclusive apresentar uma monografia, tem a banca, para chegar ao cargo no final de carreira, que é a classe especial nossa. Então, eu já tive a satisfação de ser professor em várias turmas, vários cursos de formação de policiais, Academia Nacional de Polícia. A Academia Nacional de Polícia, os delegados, vários policiais lotados lá. E lá tem cursos também intercâmbio com vários outros países. Estados Unidos, países da África, da América do Sul. O Brasil é uma referência em questões de educação, economia. O Brasil é uma referência. Eu estive no curso há 6, 7 anos. E com policiais da América do Sul e da América Central. Olha, o Brasil é o primeiro mundo para isso. Para nós, não é, mas para todos os demais é o primeiro mundo. E realmente nós temos uma estrutura muito boa, bem avançada. Aqueles que tem uma outra vantagem também, a Polícia Federal, não conhecendo nenhum carro, mas nós temos um carro de antidância. Então nós trabalhamos na parte diplomática policial. E nós temos antidância hoje na França, Portugal, Estados Unidos, México, Paraguai, Argentina. O policial, depois de um certo tempo de carreira, de cargo, ele passa uma seleção, ele é escolhido e passa 2 anos fora. Delegado ou um adjunto, que é um adjunto de escrivão. É um cargo, é uma coisa bacana. Eu, como efetivo, havia me formado no curso diplomático, muitos anos, e não suportava o direito. Fazia uma disciplina optativa de direito e dormia, porque a aula era às 2 da tarde, depois do almoço. Introdução ao estudo do direito. Na UNB, tinha um bloco afastado ali, no meu campo, tinha um bloco ali do direito, era 2 da tarde. Não aguentava. Me formei, terminei, consegui passar, passei em cima ali, virando ali para estudar. Passado um tempo, resolvi cursar direito. E o bacana é o seguinte: a minha turma, o DF, Brasília, temos juízes, procuradores do INSS, advogados, professores. Isso é muito bom. É um curso que você, se tiver vontade, dedicação, aproveite o tempo que tem, leiam bastante, escrevam bastante. Isso aí vocês vão conseguir, qualquer um consegue, é um esforço próprio. Isso é o que eu posso sempre bater. A gente não precisa de ninguém, não precisa ficar lamentando nada, mas o esforço da pessoa leva a conta. Isso é o mais importante. Só depende da gente. Depende de mim, a vontade de dedicação. Todos temos a chance de fazer. Os senhores são privilegiados por ter passado por uma fase que já estava usando. E agora, vamos para frente. O caso volta muito bem. Ninguém, para ser rico, considera coisa, ou ser empresário, ou forte, assim, que possa ser rico. Nós temos uma vida boa, contábil. A remuneração é boa. Mas se você não teve uma herança determinada, muito rico, está quadrado. A gente estava, a gente tem outra coisa, a gente está criminalidade. Mas não é óbvio. Não há dúvida. A pessoa tem dinheiro, você dá muito. Se existe quando você não loteria, tem uma possibilidade, uma loteria ou uma herança, mas fora isso, nós temos uma vida contábil, poucas vantagens, mas rico não mais. Depois, se tiverem uma pergunta aí, podem fazer. Eu gostaria de terminar aqui desejando
convidamos o Dr. Clarence Williams Lutini, defensor público, especialista em direito penal e processual penal, para falar sobre sua carreira. Bom, eu queria agradecer em nome do professor o convite e a recepção no qual eu recebeu aqui do Centro Acadêmico da Universidade Federal e da UEMS, né? Vou tentar ser mais breve possível aqui, então nós vamos adiantar da aula. Senhores, falar um pouco do defensor público, tá? Vou evitar de falar da instituição, né? É uma carreira, aqui vamos falar de carreira vocacional, aqueles que estão em dúvida ainda de sair da universidade. O doutor juiz federal disse, ele é juiz, né? Eu não posso nem discordar dele quando ele perguntou, o senhor concorda? Não, sim, senhor. O defensor tem aquela parte, né, senhor? Ele estava lá do lado da mesa, fora da mesa. A gente sempre é colocado no campo que ninguém dá relevância jurídica para nós. É sempre assim. A gente tem que se acostumar. É sempre colocado, uns são colocados do lado direito, o outro bem distante. Mas é brincadeira, senhores. Quanto à nossa amizade, de companheirismo profissional, embora a maioria dos colegas aqui atuem na área federal, né? Eu na área estadual tenho grandes amigos, colegas promotores, juízes, alguns até questionam, a gente sai do júri e a pessoa não entende, o promotor estava brigando com o defensor e aí eles saem da sala conversando, brincando, dando risada, um xingou o outro lá, assim, tecnicamente, e depois saíram os dois abraçados. A pessoa outro dia falou, acho que vocês têm crise de personalidade. Porque vocês acabaram de brigar ali, mas é o dia a dia, senhores. O embate jurídico exige que a gente tenha uma postura, né, refinada, de elegância, mas na hora do embate a gente tem que ser o mais contundente possível. Então eu vou dizer um pouquinho quem eu sou para poder vocês terem uma ideia. Eu sou defensor público há quase 10 anos, né? Eu estou aqui em Dourados há quase 7. Eu iniciei aqui em Dourados, eu era defensor do interior, eu vim a Dourados por designação e vim auxiliar as defensorias criminais em razão do grande volume de serviço que existia. E nesse auxílio eu fazia as áreas residuais, que eram os crimes comuns, né? E atuava também auxiliando no Tribunal do Júri, né? E depois de 3 anos auxiliando, quando houve a CPI do sistema carcerário e tal, que iam denunciar promotores, juízes e daí por diante, defensores, a defensora pública geral inclusive, está lá ainda para julgar o relatório, né? Então se criou aqui em Dourados o núcleo de atendimento ao preso provisório e preso condenado, e aí me chamaram para fazer parte dessa missão, e aí mais uma vez eu me senti renegado, porque a sociedade olha o defensor que atua no crime como aquele, né? Ei, lá vem esse daí, só defende ladrão, só fica do outro lado. Só para ter uma ideia, o presídio de segurança máxima aqui tem hoje 1.590 presos. Quando eu cheguei aqui existia 930 presos, né? Eu cheguei aqui, existia numa base de 7 procuradores autárquicos atuando dentro da